Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã quente de domingo, tá parcialmente nublado, a temperatura 30,1 graus, tá fácil não, bastante quente aqui em Natal, chegando então com esse tema mais uma vez, infelizmente a gente fica se repetindo quando vai falar das coisas do futebol daqui, principalmente das coisas do América, né? Eu não vou nem começar logo por isso, vou botar logo uma entrevista que eu tô devendo faz tempo, de Leandro Senna, logo após América 5, Santa Cruz 1, justamente o jogo em que os problemas aconteceram, mas vamos ouvir o dentro de campo. Sonora pós-jogo com Leandro Senna, América 5, Santa Cruz Natal 1. Como é que você viu o desenvolvimento da sua equipe? Para quem não assistiu o primeiro tempo e só viu o 5-1. Bem, a gente sabia já que a equipe do Santa Cruz é uma equipe que sempre dá trabalho, né, no estadual, com jovens valores, é uma equipe bem treinada. Então cabia a nossa equipe fazer um jogo de imposição, um jogo que a gente pudesse chegar com mais facilidade ao gol, né? Fizemos isso, né? Fizemos 1-0. Só que aí, naturalmente, a equipe do Santa Cruz ela se lançou para cima da gente, né? Conseguindo um empate. Isso nos dificultou um pouco, né? Conseguimos o segundo gol e aí no segundo tempo fiz alguns ajustes ali, a equipe melhorou de produção. E a importância, né, do nosso grupo, não só os titulares, mas a rapaziada que vem entrando no decorrer do partido também tem dado sua contribuição. Isso é importante para o decorrer do campeonato. E aí, as suas opções, né? Você teve o retorno do Luiz Paulo, né? Não pôde contar com o Iago, mas deu mais uma chance para o Frank. Tinha muito torcedor que acreditava até que o Ítalo pudesse começar o jogo. O Frank é um extremo de velocidade, uma característica parecida com a do Iago, né? A gente precisava ter um desafogo, não só jogar com 2 meias, né? Então, a gente preferiu o Frank, como poderia ser o Hermes também, ou o próprio Ítalo. O Ítalo está se adaptando, é um jogador muito interessante que vai nos ajudar ainda no decorrer da competição. Senna, como é que você avalia essas jogadores que chegaram há pouco tempo, estrearam hoje contra a equipe Santa Cruz? O Ítalo, né, que jogou hoje junto com o Alves Pernambucano, e também o Lucas Dias, que chegou, não estava regularizado, não estreou contra o ABC e agora entra em campo e é o Rio da América. Bem, são jogadores que dentro da nossa avaliação, né, vêm agregar valor, né, na nossa equipe. Desde o primeiro momento que eles foram contratados, a gente confia muito nesses atletas, né? Eles têm feito uma adaptação muito positiva e a gente acredita que no decorrer dos próximos jogos eles vão ganhando mais minutos para poder nos ajudar ainda mais. Leandro, você estava ali concentrado no jogo, né? Mas a chuva atrapalhou um pouquinho o trabalho da imprensa, atrapalhou também a partida em si, teve um momento ali que a chuva passou um pouquinho. É verdade, né? Acredito que com chuva fica realmente difícil trabalhar, né? Mas eu acredito que a gente se adaptou bem à intempérie aí da chuva, né? E fizemos um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Senna, o América começa um campeonato estadual após uma eliminação que não estava nos planos da Copa do Nordeste, consegue fazer 7 pontos nos 3 primeiros jogos e consegue continuar invicto na competição. A palavra para o restante agora, né, para a sequência da competição, é tranquilidade? Você sente isso no seu trabalho a partir desse momento? Eu acredito que a gente tem que seguir o planejamento, né? Nenhuma equipe no início da temporada ela vai estar redonda como estava no ano passado. Então a gente tem um planejamento, né? A diretoria nos dá total condição de trabalho. Então a gente tem que seguir, né, o nosso planejamento de a cada jogo fazer desses jogos finais, né, para que a gente consiga aí os resultados que têm sido interessantes. Senna, quanto o Aleph hoje foi fácil para o time do América? Ele que foi titular em todos os jogos do América até aqui, hoje não jogou o Araújo. O América, como você bem falou, não foi um bom primeiro tempo. Eu queria que você fizesse essa análise sobre o Aleph nesse time do América. O Aleph tem a importância de todos os jogadores do nosso grupo, né? A gente não pode estar pensando em quem deixa de jogar, a gente tem que focar naqueles que estão aptos, né? Se a nossa equipe não rendeu, não foi porque o Aleph não estava em campo, né? A gente tem que assumir a responsabilidade de fazer um jogo de imposição, né? Aqui no América, principalmente jogando dentro de casa, tem que se impor a todo momento. Mas a equipe do Santa Cruz nos causou muita dificuldade e faz parte do jogo, né? A gente está se adaptando no início de temporada, né? O mais importante nesse momento é o resultado que nos dá a tranquilidade para seguir trabalhando e mantendo o planejamento. Agora o América
folga, né? O América começou a temporada 2023 bem cedo, lá com a pré-copa do Nordeste, uns diazinhos para dar um descanso pro elenco também? Não, o descanso vai ser o normal, né? A gente tem que seguir trabalhando porque daqui a uma semana, né, a gente enfrenta a equipe do Alecrim. Então, os jogadores retornam ao trabalho amanhã e a gente vai dar sequência na semana. E aí o descanso será, né, de acordo com o final de semana. Eu não tenho muito o que falar sobre o jogo em si, porque no horário é impossível, no meio de semana útil, a pessoa analisar alguma coisa sobre o jogo, né? Só quem realmente tem essa disponibilidade de estar de férias e disponível para ir ver, ainda tem essa disponibilidade de ir ver um jogo de campeonato do Rio Grande do Norte, né? No meio da tarde, torrando, né? É que pode falar alguma coisa. Realmente eu não tenho assim muito interesse em falar sobre o estadual em si, porque esse começo, é como eu digo, é uma parte, nessa parte aí, Senna falou bem, né? É uma parte de planejamento, né? Você tem que ter paciência, a equipe não mesmo tendo mantido a base, já foi muita coisa e por isso tem conseguido bons resultados, mas ainda não está jogando como se espera, porque é o início de temporada, né? Vai ser com andamento aí lá para fevereiro, março, que a gente vai começar a ver realmente a equipe melhorar, né? Sobre Aleph, não vi o jogo, mas não preciso só rever o que foi do ano passado. O Aleph talvez seja o jogador mais fundamental dessa equipe. Todas as vezes que ele não esteve em campo, o América perdeu, ou foi muito mal, né? Graças a Deus aí venceu bem, mas a reclamação da saída dele, o desempenho da equipe, ele sim, o nome fundamental do ano passado. Sempre que saiu, o América sentiu. Sobre o estadual, agora sim, chegamos à questão da Arena América, né, com essa parte da imprensa. Olha, os problemas do América, eu tenho a sensação de que é do clube. É assim, uma coisa que faz parte do DNA, como dizia um dos dirigentes do clube. Porque entra gestão, sai gestão, a postura é a mesma. Vamos esperar que os problemas se resolvam sozinhos. Não vamos falar neles, né? Se a gente não falar neles, eles não existem. Né? Então, essa tática, ela vem sendo repetida há muito tempo e estoura em algum momento. Né? Chega um momento em que é esfregado na cara de todo mundo que as coisas não estão certas. Por exemplo, não faz aí muito tempo que eu reclamei de uma ação que o América simplesmente não contestou. O América deixou seguir a revelia, achou bom, legal, perder uma rescisão de contrato em relação a um camarote da Arena América e ainda ser condenado em lucros cessantes, danos morais. Deve estar sobrando dinheiro no clube. Ou essa tática aí de não vamos fingir que nem existe, não vamos nem responder, vamos fingir que o América nunca nem ouviu falar nessa ação para que tudo corra bem. Essa tática manjada, né? Já chato, não sei nem se alguém se beneficia com isso, porque é inadmissível que ocorra. A mesma coisa agora em relação a isso que aconteceu com a imprensa. Posso falar a respeito disso porque estive na inauguração da Arena América, justamente na estrutura da imprensa. Foi inclusive uma das melhores estruturas lá, que fizeram camarotes para o pessoal de madeira, assim, separado. A coisa ruim é que era o lado do sol, para você transmitir com o sol na cara, conseguir enxergar o que está rolando em campo. Mas de estrutura foi a melhor. Tivemos jogo lá em que foi colocado umas tendas e o vento, acho que não pensaram no vento que existe por ali, que é muito forte, né? E passamos um dos jogos, a gente passou tendo que alguém ficar segurando a tenda, porque senão a tenda ia embora no meio do jogo, levando tudo, né? E depois foi feita uma estrutura melhor que essa, obviamente, da tenda, mas não tão boa quanto aquela da madeira, que eu disse que foi da estreia mesmo, e que resolveu pelo menos a parte de sol. Mas você tem que se preparar para a chuva. Acho inadmissível. São duas coisas que eu acho inadmissível: que o América monte uma estrutura que alagou. Quer dizer, vocês não têm ideia numa transmissão de rádio, de TV, a quantidade de fio, de extensão, de eletricidade que se utiliza, e essas pessoas, principalmente quem está segurando microfone, sofre ali um risco grande, né, de um choque se as coisas não estiverem bem feitas, corretamente feitas, com aterramento, com tudo.
Você imagine você ter uma transmissão invadida por água, né? Aí depois, o que eu acho pior é que surge um documento, né, do Corpo de Bombeiros, faz lá uma vistoria e diz que essa estrutura provisória que o América montou, ela não tinha certificado de licenciamento. Gente, é muito amadorismo reunido. Não dá mais para aceitar. A gente não tá mais nos anos 60, 70, que as coisas se resolviam feito um campeonato de bairro, não. Né? A gente tá no século 21 já. Estamos no ano 23 do século 21. Quer dizer, já se passaram 60 anos desse tipo de coisa. E elas, 60, 70 anos. E elas continuam acontecendo como se a gente estivesse vivendo ainda lá na época de Pelé, de Garrincha, que se fazia jogo no meio do povo, assim, tipo pelada de bairro e ninguém ligava pra nada, que um local cabia 10 mil e se entupia 40 mil e ninguém também ligava pra nada. Como é que você permite que um jogo aconteça se uma parte da construção não tem liberação do Corpo de Bombeiros? Estão errados os dois, está errado o América, está errado o Corpo de Bombeiros. E mais ainda a federação não sabia não que tinha que ter uma liberação também dessa estrutura provisória. Né? Não sabia que ia ter transmissão e que precisava montar, quer dizer, um absurdo. Aí a gente passa por mais uma vergonha, porque esse campeonato estadual daqui, que é o torneio local, que eu chamo ele assim agora, né? Ele é o torneio local. Ele só tem função para uma coisa. A cada ano a gente tem uma vergonha diferente. É envolvimento de dirigente, de clube, de jogador com uma aposta esportiva. Entra ano, sai ano, tem um escândalo novo. É jogo que ninguém sabe se vai ter, se não vai ter. Até a véspera tem laudo, não tem laudo. É time que entra, não tem nem reserva em banco. Né? A coisa ela vai piorando assim, assustadoramente. E agora essa foi liberado um jogo que não podia ter sido liberado. A verdade é essa. Se não tinha laudo para estrutura provisória, como é que foi liberado? Ninguém sabia que ia ter estrutura provisória? É preciso um esclarecimento maior das autoridades a respeito disso, né? Porque se sabia que ia se fazer uma estrutura, como é que se analisa um estádio sabendo que vai ter transmissão e não se percebe que aqui, onde é que vai ser a transmissão? Como é que vai ser? Cadê o projeto técnico disso aqui? Quem é o responsável para a gente discutir aqui se está dentro dos parâmetros ou não? Libera e acabou, né? Um negócio estranho demais, é muito esquisito, né? E olha que o Ministério Público vive em cima, mas é esquisito com o Ministério Público também, como é que se libera essas coisas. Então, é preciso que essas pessoas venham a público esclarecer as coisas, né? Outro dia estava uma foto das coisas arrecadadas no Frasqueirão que foram tomadas das torcedoras mulheres, né? E não foram devolvidas, foram simplesmente tomadas. Gloss, batom. Gente, isso é perigo onde? Né? Nem nos Estados Unidos, que o povo tem medo de bomba, você entra num parque daquele da Disney, não sei o quê, ninguém vai tomar seu perfume, seu gloss, seu nada não, nem sua água mineral. Né? Isso não existe, então... Aqui está se criando um tumulto que o campeonato está ficando mais famoso pelo fora de campo do que dentro de campo. E o América vai numa linha que, infelizmente, a cada semana, 2, 3 semanas, a gente tem uma notícia pior. Eu ainda aguardo um posicionamento do clube a respeito do que aconteceu naquela ação. Parece que assim, não vamos falar porque não existe. E o problema some. Diz o clube que vai resolver essa estrutura provisória, né? Espero que sim, porque acho que interessante que a federação acatou a interdição, mas continua os jogos marcados lá para a Arena América. Vamos aguardar se a solução não vai ser transferir para outro estádio, como fazem sempre, né? E não resolver o problema. Então, é inadmissível, eu continuo batendo. Não tive tempo de escrever um texto a respeito disso. Estou aqui lutando com o tempo para falar nisso, nesse tempo do podcast, mas é inadmissível. Eu espero uma posição séria a respeito e eu aguardo, eu acho interessante o conselho do clube se posicionar, porque o conselho está ali para fiscalizar a direção, qualquer que seja ela, a nova, a velha, a que passou, a que ficou, tem que fiscalizar, essa é a posição. Bom domingo, boa semana para todos. Já tem podcast sobre os top 10 dos riscos globais.